Estamos começando mais uma edição de O Assunto É, com Erivaldo Pereira de Souza, que pouca gente conhece, mas que é o Pingo Grapiúna, um artista internacional, que é músico, compositor, ator, começou a sua carreira há mais de 40 anos com o grupo Energia Azul, que tem uma história na música grapiúna e em termos de invenção, de criatividade, e um grupo que se projetou na música popular brasileira. E também participou do Festival Terra Vista. Pingo também viveu por 23 anos em Portugal e, como um filho pródigo, a casa retorna. Pingo, como é que é essa sua volta ao Brasil? Com que você volta e com que projetos? Olá, bom dia a todo mundo. Ao- A todo mundo que está assistindo o programa. Kleber, é sempre uma adaptação. As mudanças, essas mudanças são mudanças realmente que transformam a gente, entendeu? Uhum. Não é a mesma coisa, a cidade não é igual, a geração mudou. Na altura que eu vivi aqui, nós vivíamos um momento cultural também muito efervescente, né? Muitos desses artistas foram embora da terra, eles, fui eu, né? Para a Europa. E agora é uma nova realidade, eu acho que é um novo tempo e essa adaptação necessária de poder me voltar a se integrar na, na nossa região, nessa nação grapiúna, né? Que é nossa, e que a gente sabe o sabor que ela tem, o sabor que ela dá pra gente. E em termos de cultura, o que você acha que avançou e o que retrocedeu nesses 23 anos aqui? É, Como eu acabei de te dizer, a gente viveu nos anos 80, anos 90, nós vivemos um efervescente momento cultural, não é? Do qual, como você jornalista, acompanhou. E, é, e com as novas tecnologias, eu acho que houve uma modificação em tudo no mundo, no comportamento das pessoas também, né? Uhum. É uma coisa que eu venho observando há muito tempo. E claro que eu vou precisar entender mais essa linguagem nova que está acontecendo aí com essa tecnologia, e como é que a cidade se comporta diante de um produto cultural, sabe? Uhum. Como a música, o teatro, o cinema. E não vejo, por exemplo, como eu tenho ido ao cinema lá no Centro de Cultura às terças-feiras do Cine Movimenta. Eu tenho achado que e aproveitar e convidar as pessoas que vá ao cinema às terças-feiras no Centro de Cultura, que tem lá cinema de graça produzido por cineastas baianos e que tenham assistido coisas fantásticas, fantásticas mesmo lá. E que eu, quando chego lá, que não vejo um público que valorize um bom trabalho que está sendo feito e apresentado. Claro que eu sinto também uma pequena dor de saber que retrocedeu nesse aspecto, sabe? Agora, por exemplo, você viveu em Itabuna, que vivia o tempo lá do cacau, cacau com a produtividade em ascensão, uma produtividade de 50 roubos por hectare, e era um dos produtos, um dos motores da economia da região e da Bahia. Hoje Itabuna é a centésima, 61ª cidade do Brasil em habitantes, mas é a 3.168 em renda per capita, uma renda de 20 mil. Se a gente fosse Estado, seria o terceiro mais pobre do país. A Bahia, com uma renda per capita de 23 mil, que também é muito baixa, é o 10º mais pobre do Brasil. Só que, em termos de Bahia também, nós somos o 43º município em renda per capita. A agricultura, que era a fonte, o pote de ouro de geração de riqueza, hoje contribui com 1% da renda. E isso também afetou a população, que 39% dos itabunenses vivem de Bolsa Família. O que mudou nesse ato? Você acha que a população também empobreceu, que a cidade retrocedeu nesse sentido? Ahn, isso é um assunto um bocado complexo, né? Uhum. Complexo para mim fazer esse comentário com essas mudanças, porque
nós estivemos conversando no caminho, né? Inclusive eu falei sobre, no caminho não, quando nós nos encontramos, eu fiz o comentário dos apoios sociais e você me perguntou inclusive na Europa como é que é. E claro, é uma coisa que é necessária e acho que direcionada para o trabalhador, porque o trabalhador passa por muitas dificuldades, às vezes não tem um emprego fixo, né? Não consegue, às vezes é um trabalho de baixa remuneração, que não tem e que não tem um contrato efetivo. A pessoa está num trabalho, está desempregada, depois vai atrás de outra, entendeu? E assim como é que vai vivendo um trabalhador brasileiro. Em Portugal não vejo também uma realidade muito diferente, mas tem o método deles terem o apoio social lá, é o rendimento, o RSI, rendimento social de inserção, certo? Que é necessário quando uma pessoa não tem grandes recursos, né, meu? E perde o trabalho, e tem filhos, e tem renda para pagar, e tem contas para pagar, todo mundo tem todos os dias, é uma coisa que não falha na vida de ninguém. Essa pessoa precisa desse apoio, né? Indiscriminadamente, claro, é uma outra situação. Se for a forma como as pessoas veem isso, mas é extremamente necessário, né? Como eu já dependi, como eu dependo, porque a situação é complicada, viver é complicado, viver é difícil, ganhar dinheiro é difícil, o dinheiro não se multiplica, né? Né, o Banco Central vai mandar fazer mais milhares de notas de real e o dinheiro começa a aparecer novamente. Não é assim que funciona, né? Não, no dinheiro não nasce em árvore. Não é assim que funciona. Se alguém ganhou mais, é porque tirou de alguém, né? É matemático, né? Não é? Então, por isso eu acho que de uma forma organizada, porque é muito difícil olhar para a situação de quem está passando por precariedade. É mais fácil a gente olhar para quem está fazendo sucesso, porque a gente quer se medir a quem está fazendo sucesso, porque aquilo é que é o bom, aquilo que a gente tem que ser. Embora, como eu vejo, na minha opinião, para mim, o meu plano pessoal, né? Eu vejo diferente a gente falando do nosso signo, né? Nós nascemos no mesmo dia, 21 de setembro, e somos amigos de mais de 40 anos também. E eu tava falando uma coisa, eu falei, pô, às vezes aquela coisa da gente se reservar mais, né? Às vezes eu fico me perguntando, antigamente não tinha essa preocupação com os autistas. Será que eu não tive uma parcela de autismo, né? Que me faz, às vezes, recuar para ficar observando como é que as pessoas se movimentam e se comportam nesse mundo. E às vezes é mágico por um lado, por eu gostar e amar pessoas, né? E por outro é chocante da forma como elas fazem as suas escolhas, às vezes muito contrária às suas realidades, a sua realidade. É essa parte que me choca, sabe? Mas também... Mas às vezes é que nós virginianos somos também low profile, ou seja, a gente prefere ver, observar e ficar na nossa, vendo a coisa à distância e analisando criticamente até a gente mesmo. Eu acho que a gente tem esse defeito. É importante ser autocrítico, né? É mais fácil falar mal dos outros, mas olhar pro rabo é uma coisa mais complicada, né? Mas a autocrítica, claro, que se a gente não tiver autocrítico, não podemos ter uma crítica honesta com o que a gente vê, né? Agora, lá em Portugal, você viveu no continente e viveu também nos Açores, né? Na ilha dos Açores. Sim, vivi nos Açores, acho que talvez mais tempo que vivi no continente. No continente. Essa foi uma experiência interessantíssima. Os Açores foi uma experiência interessantíssima. Por que assim? Foi um desafio. Por ser um lugar diferente, de uma cultura
mesmo dentro do país, ela tem uma cultura completamente diferente do Portugal continental, muito diferente. É, é, de uma forma geral, acolhedora, sabe? São Os mais açorianos são mais receptivos. receptivos, sim. Com nossas diferenças, com tudo, porque como são ilhas e quem mora na ilha mora num lugar se isola, né? É como se você tivesse isolado do mundo, né? Você viver dentro de uma ilha. Eram 9 ilhas, eu cheguei a conhecer 6 ilhas, morei em 3. E sentia aquela coisa da pressão atmosférica, né? E a depressão. Depressão A também? depressão também. E é muito comum. O anticiclone, que mantém sempre úmido aquele lugar, e chuvoso, né, que mantém também sempre verde. Ventos, muitos ventos. E os ventos também, que passam ventos muito fortes, lá de 100 quilômetros, às vezes mais, de 100 quilômetros ou mais por hora. E isso me lembra muito que esse outro dia eu estava tentando lembrar o nome da última ilha, que é a Ilha do Corvo. É uma ilha pequena que eu acho que era estimada em 400 habitantes. Que o pessoal lá, tinha gente que tinha grana e não tinha como gastar, né? Tinha que sair para as outras ilhas, tinha que ir para o continente. Para poder Para gastar. poder gastar o dinheiro. E eu não conhecia essa ilha, foi uma pena. E a Ilha das Flores, que são as mais distantes. E até essa Ilha do Corvo dizem que se fosse pegar o avião seria 2 horas para os Estados Unidos. Pra você ver. Quão próximo é do território americano. Do território americano. Mais longe de Portugal até. E tem muita influência da cultura americana pelo fato de que os açorianos, a primeira. Quando foi a primeira nata de imigratória, né? De açorianos, tanto para o Brasil quanto para a América e Canadá. Tem lá retratada nas obras dos grandes artistas, né, de açorianos, que é muito importante na história deles, que é exatamente a imigração. E essa imigração para a América foi, para eles, eu acho muito importante, que hoje, inclusive, eles têm representantes americanos que são filhos de açoriano dentro do Congresso. Agora vem cá, o pessoal dos Açores, eles são autônomos em termos de administração, ou a administração é de Portugal que manda lá? Não, são autônomos. Mas, claro, tem autonomia, mas deve satisfação também, né? Porque ao governo português. É o governo português, porque... A segurança militar, tal, é portuguesa, o governo português que exatamente, exatamente. Então, mas a autonomia é o seu presidente, né? Na Ilha dos Açores tem seu presidente, como também na Ilha da Madeira. Agora, nessa experiência europeia, você participou do trio Pingo Grapiúna, como cubano, como pernambucano. Que experiência foi essa musical? Como Essa foi fantástico, muito fantástica. É sempre bom quando a gente consegue encontrar, principalmente lá fora e pela nossa necessidade, né? A necessidade de quem é imigrante, músico, artista, principalmente os que criam, né? Aquela necessidade de se reencontrar com alguém que fale também a mesma língua. E a gente está dentro de Portugal, a gente, claro, está absorvendo da língua portuguesa, da cultura portuguesa e da música portuguesa, por exemplo, né? E como eles fazem o projeto deles, como era com o Rodrigo Baixista, que é pernambucano, foi com ele que a gente começou a ideia de fazer o trio, o Pingo Grapiúna Trio. Então, a forma como o Rodrigo trabalhava com os outros grupos não era exatamente aquilo que ele tinha como um plano pessoal, um sonho também de fazer um trabalho diferente, inclusive levando o que é nosso, né? Com a riqueza que a música brasileira tem. E aí nós formamos e fizemos algumas boas apresentações, e que essa história começa no Colégio 27, que é um restaurante de um sueco chamado Michael
que é saxofonista, Uhum. formado em jazz. Uhum. Estudou em Nova York e teve uma relação lá com grandes nomes da música do jazz mundial. Que ele me conta essa história e foi lá que começou esse projeto, que é onde eu tocava muitas noites. Havia uma programação durante a semana que fazia parte de 1 ou 2 dias às vezes, tocando nesse restaurante, que era muito frequentado por estrangeiros, principalmente por suecos, né? E tocava exclusivamente música brasileira, Uhum. que é muito bem recebido. Aliás, o que é tudo que a gente tem de bom da música e que hoje eu não sei como, ainda não tive tempo de observar isso, como tem sido divulgada a música brasileira no Brasil. Como é que as rádios, as televisões têm se comportado nesse sentido de manter o que a gente tem de mais rico, né? Eu ouço claro, a tendência da indústria da música fonográfica de vender também, né? Ela está no sistema do mercado que é dinheiro, né? Ela não quer propriamente dizer que vai pôr um artista importante, um poeta, uma pessoa que tem um objetivo com o seu trabalho. Que não seja ganhar dinheiro. Percebe, Kleber? Eu sei. E agora... E o artista tem de viver e de sobreviver também, E né? o artista tem que sobreviver viver e com dignidade sobreviver, também, que é exatamente. outra coisa. Agora, você começou na Energia Azul. A Energia Azul tem quantos discos gravados? Como foi essa história? Você entrou no lugar de Jean, que foi para a Europa ser músico lá também. Fez uma carreira europeia. Como é que foi essa história? Sim, João. Quando João foi para a França. Mas isso tem um histórico antes, porque eu já vinha preparando... Eu já preparava o meu trabalho, né? As minhas composições, meus trabalhos autorais. E já fazia os meus espetáculos, como fiz o Pássaro Branco, que foi um espetáculo fantástico, realmente foi marcante para minha carreira e para aquele momento que infelizmente não tínhamos essa tecnologia de hoje para poder ter gravado, registrado. Foi muito... às vezes essa parte é muito triste, porque não imagina a beleza do que tinha naquilo ali. E nós conseguimos encher um auditório de pessoas para ir assistir o espetáculo. E isso foi muito bom. Hoje, com participações de artistas no Pássaro Branco, por exemplo, que hoje eles estão projetados nacionalmente, daí foi o pessoal do teatro que eu acho que foi o que deu mais certo do nosso produto aqui, né? O teatro foi o que deu certo, né? Nas outras áreas eu acho que a gente ficou muito pendente. E o grupo da Energia Azul, vocês ainda têm contato? Vocês ainda se falam? Como é que tá? Eu encontro com o Zé Henrique, né? O Zé que anda fazendo... Zé Henrique tá mais Guararema hoje. Mas ele continua fazendo os projetos dele e me mandou outro dia até o book dele, né? Mandou para mim. E Zé sempre trabalha muito, foi um dos fundadores do Energia Azul, né? Zé Henrique. Sempre com propostas voltadas para a cultura. E foi uma das pessoas responsáveis para que aquele projeto acontecesse. É das pessoas que eu tenho contato. É claro, depois que eu cheguei, eu fiquei muito em casa, isolado, perdi minhas redes sociais todas, e perdi mais a comunicação. O telefone deu defeito? Foi? O telefone quebrou, eu tive que mandar consertar um outro que eu tinha, aí tive que arranjar um novo número. Teria que me habituar àquela coisa da adaptação também, passa por todo esse processo. Perder os contatos, né? De como é que as operadoras trabalham aqui, a gente já sente a diferençazinha do serviço. Qual é o melhor serviço? Melhor daqui ou de Portugal? De Portugal, obviamente, né? De Portugal. Embora Portugal o tamanho de Portugal, 12 milhões de habitantes, o estado da Bahia, né? 12 milhões de habitantes, menos do que a população baiana, que é de 15. Mas aqui também tem grandes empresas, né, meu? Tem grandes empresas aí de telecomunicação, são grandes empresas e que o Brasil também, eu não sei se dá também mais lucro do que lá, as empresas de lá, mas claro, o serviço de lá é muito bom.
o serviço de internet é muito bom. Você tem várias músicas no YouTube gravadas. Algumas, eu acho que foi meu amigo tio John e o pessoal do jornalzinho que eles lançaram, que fala sobre as personalidades de Itabuna, os personagens, as ruas, os espaços históricos, que é Itabuna. Agora me falhou a memória do nome. Tem na rede social, onde a gente acompanha, fez uma grande matéria falando sobre o trabalho que eu já desenvolvi aqui durante o trabalho que eu estava na Europa, né? Uma das pessoas que eu sei que foi o nosso amigo tio John, que é o Johnny Ferrari, né? Eu não sei se ele ainda está lá na Morena FM. Ele uma vez fez esse trabalho e que é esse jornal de Itabuna da Cultura que tem nas redes sociais. Eu sei. Né? E algumas coisas que eu ia mandando de lá, do que eu fazia, do que eu procurei fazer para mostrar do que a gente também tinha aqui. Esse trio Pingo Grapiúna atuou há quantos anos no mercado lá? Como é que foi? Rapaz, eu acho que foi o tempo que eu fiquei lá, deve ter tido uns 9 anos lá, talvez uns 5 anos. Em Portugal mesmo, né? Lá nos Açores, em São Miguel, na ilha de São Miguel, que é a ilha maior, na cidade de Ponta Delgada. Você chegou a gravar alguma música lá, alguma gravação? Nós fizemos, não. O que nós gravamos foi que na pandemia. Uma live, né? Havia o pessoal um grupo de produtores de eventos lá da ilha, grandes profissionais, que é o Palco Produções, lembro eu, com o qual eu trabalhei, com o Pingo Grapiúna Trio, né? Eu não falei Rodrigo Lacerda, e tinha Rodrigo, que é pernambucano, e Alfredo Molina, que era o cubano. Então foi uma junção ali de juntar Cuba com o Brasil. Foi interessante aquele namoro, né? De países muito próximos, de sermos. Saiu alguma música dessa parceria? Saiu alguma música dessa parceria? Não, a gente fazia muito um trabalho muito mais comercial. Era um trabalho de cover, né? De cantar. Eu formava o meu repertório como sempre fiz, de mais eclético possível, né? Onde a gente podia tocar um pouquinho de vários estilos. Mas coisa minha mesmo com o grupo, eu acho que só fizemos nesse projeto que foi na pandemia, com o Palco Produções. Nós fizemos uma gravação que foi patrocinada pela Câmara de Ponta Delgada, que tá lá no YouTube. No YouTube. Eu gravei 3 músicas minhas. É aquela azul que é o fundo azul, né? Tem um fundo azul fantástico, que foi ali com o Rodrigo. Eu assisti. Com o Rodrigo, o grande músico, que inclusive ele compra um cavaquinho de 5 cordas que eu nunca tinha visto, uma afinação diferente, porque eu tenho um cavaquinho que foi feito pelo avô da minha filha, seu Antônio Coutinho, lá de... Sua filha é soriana, né? Minha filha é soriana, pequena. E a mais velha é Algarvia, é lá de Portugal mesmo. De Portugal. A Rani, que é a mais velha, e nasceu em Faro, em Portugal. E Violeta nasceu na Ilha Terceira. Tem alguma música? No Hospital do Santo Espírito, né? São 4 filhas mulheres? São 2 filhas, eu só tenho 2 filhas. São 2 filhas mulheres. Que engraçado que elas nasceram. É uma coisa que me chamou muita atenção. Que são de 2 mães diferentes. E elas são do signo de Balança, de Libra, né? E uma nasceu no dia 2 de novembro.
E a outra nasce no dia 9 de novembro, com 10 anos de diferença. Não é escorpião, não? Não, elas são balança. Hum. Dia 2 e 9 de outubro, aliás, 2 de não é outubro, novembro. novembro De é o outubro. escorpião, Novembro é isso, desculpe. Ela em outubro. Então nasceram 10 dias, 7 dias certinho de diferença uma da outra. Uhum. Que é o 7, que eu tenho como número, que é um número místico, né? Número E cabalístico. 2 e 9. 2 do 9. Pois é. E eu fiquei assim, como foi a mãe da primeira brasileira, a mãe da segunda é portuguesa, né? E eu fiquei assim, que aquilo era algum sinal, sei lá, algum código na minha vida que a natureza mandou, né? No nascimento da minha filha, assim, por ser coincidente, que elas têm uma relação de amizade que me deixa muito contente, né? Muito feliz que elas se relacionem. E essa distância de estar hoje aqui no Brasil e elas estarem lá. Embora elas não moram no mesmo lugar, né? Uma mora na zona metropolitana de Lisboa e a outra mora no norte de Portugal, que é a região do Minho, que é uma região riquíssima culturalmente em Portugal. Para mim, das mais ricas, em termos de cultura musical, inclusive, da parte da música portuguesa. Eu tenho um carinho muito grande pelo Minho. Foi uma coisa que eu descobri por estar lá, né? É importante. É uma das coisas que perguntam: que tal foi a sua experiência lá? Então eu tenho que dizer que foi maravilhosa pelo fato de poder viver, conviver, observar, dividir um pouco que é isso das culturas, né? Porque nem sempre é muito fácil a relação, essa relação de Houve um choque diferenças. cultural na sua vida para Porque houve Portugal? choques culturais, há Como choques assim? culturais. Há choques culturais hoje, por exemplo. A língua era um entrave para... Não, a língua não era um entrave, não, mas, claro, quando a gente chega lá, Fila é bicha. toma um choque porque vai ter que adaptar-se a forma como eles falam e vai ter que entender que nós usamos termos muito diferentes do que eles usam. Que nós brasileiros, a gente usa muitos termos criativos na nossa, né, nosso dia a dia. O português também é contra o estrangeirismo, né? Ele procura dar os nomes nomes em português das coisas da internet, de coisas, por exemplo, e-mail ele não chama e-mail, já chama outra coisa lá, né? Arquivo ele chama ficheiro tal no computador e tal. Ah, certo. A diferença, pois é, que é a diferença de expressões. Você observou, né? Então a forma como eles utilizam a palavra, que é em português também, né? Que vale tanto para a gente falar e entender que o que eles falam de uma forma e a gente fala de outra, só isso. Menino é puto, né? São os hábitos, né? Aliás, são os vícios de linguagem, né? Que são criados durante... Eu acho que nós temos muito, eu acho que eles têm menos vícios de linguagem que a gente. Eles usam de forma mais tradicional o português. Inclusive, quando eu observo muito isso, que quando faz referência, você vai falar disso querendo fazer referência a uma coisa, né? E o brasileiro ele é mais inventivo, ele coloca já de uma forma muito mais pessoal. Agora você também voltou a Itabuna com o projeto de fazer um resgate também de poemas, de músicas de artistas regionais e tal. Um projeto aí que está para amadurecer. Isso, Kleber. Exatamente quando você me perguntou qual foi o impacto que eu senti quando eu cheguei cultural. Que é preciso fazer o resgate do que a gente tem. Porque o que a gente produziu não morreu, nem vai morrer nunca. E é tão bom encontrar com as pessoas na rua e sentir esse reconhecimento nas pessoas de algumas que eu já tenho encontrado, né? Você acha que a gente em Itabuna quer reconhecer o trabalho, a sua importância, sim, a sua na contribuição? região, não, na região, a gente trabalhou muito nessa região. Nós trabalhamos muito nessa região. E ontem eu encontrei uma pessoa que me falou: Pingo,
de Camaquã. Uhum. O meu amigo Paulo Tolle falando, eu passei para meus filhos, meu filho te conhece. Meu filho sabe que você é um artista e que fez isso, que fez aquilo. Eu passei essa informação. Ele ouvia as músicas lá em casa, e a relação que essas pessoas tinham também com esse movimento cultural, né? Porque havia um encanto com aquilo que a gente fazia. E nós fazíamos aquilo de... Era um ativismo, porque nem pensar na minha aposentadoria, por exemplo, hoje a gente vai ver como é que é. Falou, pô, mas naquela época a gente estava tão ligado àquilo que a gente vivia com uma aranha, né? Vivia do que tecia. A gente fazia uma coisa aqui para comer e depois tinha que fazer a outra, entendeu? E o dinheiro não sobrava, por exemplo, para fazer um plano, um plano De futuro, né? Depois de Uma aposentadoria. poupança. Mas principalmente a aposentadoria, que era importante, né? Porque a idade depois, quando chega, você vai precisar, porque você não tem as mesmas condições de. Mesmo físicas, né? Também, não é? Tudo. Física e mental também, né? Não tem a mesma habilidade mental, embora alguns mantenham, até melhor do que a nossa. Por exemplo, a minha mãe, eu tenho 94 anos e. Tem uma memória lúcida, que eu fiquei. Ela tem uma memória que eu falei, pô, mãe, minha mãe tá com uma memória melhor que a minha. Então isso não vai ser um problema. Esse problema genético eu não vou ter. Vem cá, e os vinhos portugueses são bons mesmo? Ótimos, excelentes. Não, são ótimos. São ótimos, viviam todos os dias da minha vida lá. Mas você continua tomando vinhozinho brasileiro, inclusive vinho da região de São Francisco. Muito Qual a comparação deles aí? Esse vinho engraçado, eu já tinha provado esse vinho uma vez que tinha vindo aqui pro Brasil passear e ver os familiares. E quando retornei, nesse voo eu estava sozinho. Então, em Ilhéus, o voo que vinha de São Paulo para Salvador atrasou. Então, tinha um suíço que morava um suíço que eu acho que era muito conhecido, que morava lá em Olivença. E ele estava indo para o país dele para resolver qualquer coisa. Tinha um empresário de futebol com um jogador de futebol, um rapaz novinho, que eles iam para França e o rapaz ia fazer um teste no PSG. E eu sei que o empresário na hora estava muito nervoso, falando com a atendente que não podia atrasar, que pelo amor de Deus ele tem horário a cumprir, menina, olha, mas eu não posso fazer nada, vou atrasar de São Paulo, o que eu posso fazer? E, é claro, a gente teve que esperar e perdemos o voo internacional para Lisboa. Em Salvador eles puseram a gente no hotel para viajarmos no outro dia. Então ficamos os três, eu, jogador de futebol, e o suíço, no mesmo hotel juntos, né? Aí, e à noite fomos jantar, jantamos os três juntos, o atleta foi logo pro ginásio, foi logo lá para as máquinas, malhar. E nós ficamos na mesa conversando, ele pediu uma garrafa de vinho, foi exatamente esse do São Francisco. Nós gostamos, ele gostou também, falou, pô, ele é que é europeu, tá habituado a tomar bons vinhos. Ele gostou, eu também gostei do sabor, né? Já tinha me aclimatado aos sabores portugueses. E pagamos um bom preço. Retornando agora, depois as pessoas falam, para você, porque o vinho português aqui é muito caro mesmo, muito caro. E o que veio para salvar é a gente beber os chilenos, que também são muito bons. Os vinhos chilenos são muito bons. Muito bons mesmo. O Panu é um vinho bom, o Concheitoro também é bom, são vinhos razoáveis mesmo. Tem o Cacilheiro del Diablo, que é uma referência também. Que é o melhor, que é daqueles tops de linha, é um dos tops. Não é daqueles de 16 mil, de 20 mil, que ainda tem, que nego toma, né? Mas é um vinho de sim, 10 dólares, eu acho, em torno de 60 reais e tal. E você falou em valores de vinho. Uma vez conversando com uma amiga minha, a doutora Ana Mestre, uma socióloga, né? Eu tinha comentado por você. E ela disse que o pai dela levava uma garrafa de 80 reais. 80 de dólares. 80 euros. 480 reais, 500 mais ou menos. Era 80 euros que ela falou?
Não. Eu acho que ela me falou que foi uma garrafa de 800 euros. Uhum. O pai dela levou e quando chegou lá junto dos amigos, ele tinha um grupo de amigos, né? O pai dela foi fundador de hóquei da seleção de hóquei lá de Portugal. Uhum. E ela disse assim, olha, Pingo, vinhos tão caros que meu pai, quando chegou para encontrar com os amigos, que ele viu os vinhos que os amigos tinham levado, ele escondeu dele de vergonha. Rapaz. Tem vinhos antigos, aqueles de conserva em barris de carvalho, né? Uhum. Muito antigos mesmo, muito antigos. Tem que ser tomado num decanter, né? Pra ele respirar, tem toda essa magia. Tem de abrir, deixar ele tomar o azinho dele e tal. Então é como um ritual. É como o Zeca falou, né? Eu nunca vi caviar, né? Nunca comi caviar. E aqui aí achei novamente esse vinho. Achei esse vinho do Vale de São Francisco, né? E tô consumindo ele. Achei uma delícia, realmente é muito bom. E acho que talvez o Brasil tenha uma grande condição de produzir vinhos muito melhores ainda, sabe? O Rio Grande do Sul também produz vinhos bons de qualidade também. Não sei, não vi até agora. Tem não gostei muito, não. Não gostou muito, não? Não, e até porque essa ida para a Europa, né, deu para ver essa como é o consumo do vinho, né? O que é o vinho, porque né? o vinho que vende aí suave, não sei o que, aquele não vinho existe, não vinho existe. suave na com Europa. açúcar dentro e tal, eles são ruins. Isso é um veneno. Isso é um veneno, né? Eu lembro que quando bebi esse quando éramos jovens, mais adolescentes, não sei o que a gente bebia. Dom Bosco e tudo. Dom Bosco, né? E eu lembro Capelinha. Eu lembro que eu vomitava muito e eu não sabia o que era o açúcar, o doce, misturado com aquele suco da uva, né? E fermentado. O vinho não existe vinho doce. O mais doce que existe da linha dos vinhos são os espumantes, né? Não é doce, é apenas um sabor mais adocicado. O vinho tem aquele varietal, né? O tipo de uva tanada, não sei o que lá, o que você sabe que é o coisa, né? E tem várias castas, né? A junção de várias castas, né? Os enólogos lá, então eu até achei que fossem... Eu acho que os vinhos que estão sendo produzidos no Brasil têm uma certa qualidade, sofrem influência dos... muito provavelmente dos portugueses que devem vir cá também. Sim, mas se a gente tivesse no bar, a gente ia perguntar, você veio aqui para beber ou para conversar? E você veio cantar o quê? Pois é, vem cantar o quê, né? A gente tá falando muita coisa, vou botar você para falar alguma coisa na sua linguagem, que o povo entende também. Quer tocar alguma música daquele repertório do trio? Sim, pode ser. Primeiro do trio, né? Do trio. Lembrar alguma coisa do que a gente fazia do trio. É que o povo não conhece aqui. Você fez para os europeus. Sim, mas eram músicas que nós cantávamos de outros autores, né? Nós fazíamos lá nos bares, porque e sua é uma também? Cidade muito turística, né? E sua também? E sim, eu tocava uma música minha, uma ou outra dentro do repertório todo, porque a gente tinha, às vezes, nós fazíamos no normal 2 horas de música, né? Mas havia bares que tinham uma linguagem muito próximas a nossa, não sei, um público interagia muito, então a gente chegava a ficar 4 horas tocando, mas era por prazer, com esse trio, o Pingo Grapiúna Trio. E músicas do repertório que a gente tocava, né? A gente tocava muito de Seu Jorge, dessa coisa mais da galera mais nova da música brasileira, que eu acho que é a manutenção também da nossa MPB, né? E que hoje no Brasil parece que a gente ouve o MPB de uma forma mais classista, né? Ficou uma coisa mais classista, né? E existe aquela música comercial que toma conta de tudo, dos paredões, dessa... Aquela música de sofrência também. Pois é. Sim, mas tem né, no meio dessa sequência toda sertanejo também. Tá. Tem essa coisa que surgiu, essa música que surgiu na periferia de Salvador.
o Arrocha. Uhum. O Arrocha, né? Eu sei. Que é uma... que eu acho que vence pela questão do ritmo, né? Da dança. A música que tem ritmo, tem dança. Uhum. E Você eu acho que estava a questão falando disso é dois. de um negócio que eu estava vendo que a música baiana e tal, mas tocava mais carnaval. Sim, Kleber. Eu acho que também, não sei, você como jornalista também, como você vê na sua ótica, mas que tivemos, assim, qual foi os nomes que nós tivemos que ficou na memória das pessoas, né? Eu quis escrever o seu nome no mundo da música da Bahia. Quem é? Uhum. A gente tem Caetano Gil. É, e quem se teve Tom uma... Zé também, E que é Tom Zé, outro. exatamente. E Tom Zé que eu acho que fez de forma mais alternativa ainda, né? É o mais refinado deles, né? O que tem mais propostas de música experimental é o Tom Zé, né? Que é um cara que mais revolucionário do grupo, dos três. Todos os três foram tropicalistas, né? Mas acho que Tom Zé ainda foi melhor do que. Agora o Caetano tem uma poesia bonita, Gil também é um artista Fantástico. genial. Acho que eu acabei de assistir o documentário de Gil. Realmente, a gente tem artistas como Gilberto Gil, que é de uma grandiosidade brutal, Uhum. né? Gil é brutal. E todo mundo querendo ouvir uma música, né? Uhum. E hoje, o que é que ouvimos, então? Diz lá você que Não, você é o Não, músico, mas aqui é você que ouve mais a não, tendência. Você é que sabe da tendência do que não, está se passando eu no ouço o que você mercado, né? tocar, o que você gosta, né? Mas claro, você falou aí daquela tendência da música popular Mais pro carnaval, né? do que é vendido. Agora da música baiana, ela ficou muito presa ao carnaval, É isso que a gente tava conversando. porque foi um mercado que dava suporte aos artistas, né? Eles do músico poder E ainda conseguir dá, viver muito com artista faz a dignidade, música para né? lançar no carnaval até já, para Sim, vender mas naquele tem alguns período. que eu acho que eles conseguem é, já está conseguindo fugir dessa relação só do carnaval. Por exemplo, Jal, eu tenho visto uns vídeos do Djal, não sei, mas eu gosto da música de Djal. Eu acho que ela não fica só ligada ao carnaval, ela consegue estar ligada ao carnaval e tá fazendo outra, tá trazendo outra musicalidade, sabe? Uhum. Mais lenta, mais romântica também, Uhum. né? Porque a gente tem tudo isso. Mas como o carnaval é uma música de ritmos e de dança, claro que você, para chegar no meio do avenida para tocar uma música que seja uma música romântica, Uhum. é quando o artista consegue criar um momento no meio daquilo tudo, né? Uhum. Mas não é o normal. Agora, por exemplo, um artista que... Os artistas que normalmente a gente tinha acesso, né, a vê-los a cantar em cima de um trio, Uhum. na praça, na rua. Por exemplo, seria o mesmo artista que você pagaria o ingresso para ir ver no teatro, entendeu? Uhum. É isso a minha forma de como é que esse mercado se mobiliza Uhum. e como é que ele permanece, por exemplo, como é que o meu artista vai permanecer. Aí tem Carlinhos Brau, que tem Uma musicalidade muito grande, uma né? Um cara. musicalidade muito grande de Brau, né? Que ele também acho que é um dos herdeiros dessa musicalidade boa. Tem Luiz Caldas, que é um grande artista. Tá em Itabuna, viveu em Itabuna, né? Sim, tem uma história com Itabuna muito forte. A esposa, a mãe dos filhos dele, é da Mangabinha do meu bairro. Então, Luiz, que tem uma grande musicalidade, né? Tem Armandinho, Uhum. a gente tem Armandinho, que além de estar vinculado... aliás, eles são o Carnaval da Bahia, né?
A Dodô e Osmar. Dodô e Osmar, né? Agora, só que Armandinho também tem a linha do Chorinho, né? Havia o Acordo do Som, lembra do Acordo do Som? Isso aí. Esses caras foram pro Festival de Montreux, né, meu? E na altura eu fiquei encantado com aquela linguagem musical diferente, que tinha que tinha uma raiz nossa, assim, né? Pô, coisa linda. Que quando você falou há pouco, eu ia falar do festival, falou de Tom Zé. Pena que meu telefone quebrou, eu tinha tirado uma foto no banheiro, né? Na casa de banho lá, né? Na casa de banho. Que a cidade de Sines, no Alentejo, faz um festival Músicas do Mundo, que é uma coisa que está muito em alta na Europa. E não são músicos assim tão mediáticos, né? Embora possa ir muitos. Que são convidados para esse festival, que são músicos de muito boa qualidade. Eu tive a oportunidade antes de vir para cá, fui a esse festival que acontece em 2 lugares, na cidade de Sines, onde eu não fui, e numa freguesia que é praia, é um lugar de praia também, que na abertura eles fazem de graça na praça. E eu passei a noite para ir lá curtir, né? Assistir a música de graça na praça. E tava um painel no banheiro, que era o banheiro público, né? Porque a gente estacionava os carros, dormia no carro, uns armavam a barraca no estacionamento mesmo, para quem ia passar lá a semana do festival. Então, quando eu fui no banheiro, eu vi as fotos dos artistas que tinham se apresentado no ano anterior. E tava lá a foto de Tom Zé, eu tirei uma foto, né? Com ele saindo no fundo, mas pena que o telefone quebrou. Eu queria editar aquela foto. Que você falando que Tom Zé tem uma força maior na projeção do tropicalismo, né? E que é um cara muito querido lá, por acaso. E aqui no Brasil, eu não sei, o público de Tom Zé aqui no Brasil é muito, que eu falo que se tornou uma coisa assim mais de classe, de pessoas que tem mais tem um intelectual mais voltado. Ele tem uma música linda sobre a felicidade que é cheia de cheia de ó e tal, e tudo. Tem aquela da Rua Augusta, né? Que ele é Augusta, graças a Deus. E entre você e a Angélica, ele encontrou a consolação e tal, que são ruas do centro de São Paulo, né? E que ele descreve aquele universo musicalmente com mulheres que são os nomes das ruas, né? Essa vê a genialidade do cara, onde chega. E ele não foi reconhecido assim como um dos papas do tropicalismo, sabe? É mais Gil e Caetano que são referências e ele fica mais recanteado. Sim, por isso ficou a referência de Gil Caetano, não ficou? Ficou. Mas ele... E ele tem agora também... Agora, por exemplo, o que além desses nomes, por que a gente não conseguiu projetar mais? Será que foi falta de um projeto pensando nisso? Não, o Tom Zé foi redescoberto por um músico americano que teve no Brasil, pegou as músicas dele e gravou, divulgou nos Estados Unidos, e o cara fez sucesso lá, e aí trouxeram para o Brasil de novo. Quer dizer, ele foi importado do exterior e não... Senão não teria, nem teria a mesma... Não gravava, não seria... Não teria a mesma importância, né? Então Sim. Isso acho que e acontece. Você, suas músicas isso acontece aí? também, isso também acontece com... Isso acontece com a gente regional, tá acontecendo com a gente regionalmente. Porque quando eu cheguei, percebi que, claro, eu sabia que ia encontrar uma nova geração que não conhece a gente. E é por isso que é preciso fazer o projeto de resgate. Nesse sentido, o projeto de resgate cultural. Nesse sentido, valorizando quem construiu uma história que foi uma história de 30 anos. De 30 anos. Como tem Marcelo Gani, que é um músico expressivo da região, tem um monte de nome, né? que eu anotei aqui para não tentar esquecer, que eu quero citar daqui a pouco. O nome de artistas que tem aqui, tem muito mais. Pode citar aí. Mas eu acho que eu vou citar depois da música, cara. Que são as pessoas que se projetaram, né? Eu disse que foi o teatro que conseguiu projetar melhor os artistas. A música não conseguiu. Luiz Caldas foi uma pessoa que veio
fala, até hoje eu não sei, eu acho que o Luiz é de Feira, se é de Conquista. E porque ele tem uma relação muito forte com Conquista e com Feira, mas talvez Feira de Santana. Eu já tive lá na casa da mãe dele, no começo da carreira, quando o Luiz me recebeu lá na casa dele, que foi depois que ele saiu da Mangabinha, quando lançou A Nega do Cabelo Duro, que foi a primeira música que fez o sucesso, né? E eu acompanhei aquela fase. E vendo um artista surgido daquela dimensão, né? Uma estrela com um brilho que o Luiz tem. O Luiz tem mesmo um brilho especial no palco e fora dele, sabe? E um ser humano fantástico também, né? Um ser humano fantástico. Que eu acho que, por exemplo, o fato de ser um artista popular, sendo isso por causa do carnaval, ele tem tem uma projeção ainda mais que isso também, né? E teve aqueles artistas que eu acho que ficaram mais presos à cena só do que o nosso carnaval conseguiu produzir de nomes e não sei o quê. E lembro muito bem que era uma cultura muito natural de cada ano que se passava o carnaval, ele projetava um artista diferente com um grande sucesso. Aí passado aquele ano já vinha um outro. Agora os que conseguiram permanecer foram, mesmo dos nomes do carnaval, foram poucos, né? E depois essa briga de mercado entre estilos musicais do Brasil, né? Populares. Esses, eu diria, que tem a linha mais comercial, que é o que vende, que é que chegam nas rádios, na televisão, que é que as pessoas pagam ingresso para ir. Isso é um mercado. E agora existe o outro mercado, que é o mercado do compositor, dos que criam, do músico que cria, né? Tem um músico também, um músico instrumentista que cria. E a gente não tem muita cultura do jazz, por exemplo, que é uma música que hoje é uma música de cabeceira, eu gosto muito de ouvir. O jazz eu gosto muito de ouvir. E é muito curioso porque a maioria das pessoas nem consegue perceber o que é que exatamente que é o jazz, né? A gente conseguiu aproximar com a bossa nova, mas o jazz americano, por exemplo, porque as pessoas que ouvem a música muito popular, elas jamais vão conseguir entender isso. Né? É muito longe a capacidade cognitiva de quem se habitua a ouvir uma música muito simples e a ouvir uma música mais complexa. Então eu vou tocar uma música muito simples, mas muito bonita, que é uma música... foi a música que foi lançada no primeiro projeto Jupará. E foi dedicada a Alice, que foi a minha primeira esposa, a mãe da minha primeira filha, né, Alice. Que foi também um grande destaque, né? Depois de todos os outros projetos, você falou do Energia Azul, foi o processo de que eu já vinha fazendo as minhas músicas e tentando criar espetáculos. Naquela altura a gente ia atrás de um patrocinador para patrocinar qualquer coisinha, mas a gente tinha que fazer o show. Era importante politicamente que a gente concluísse o projeto, sabe? E não havia, realmente não sabíamos nem como era que ia buscar coisas. A gente pedia aos pequenos comerciantes, né? E mando um abraço até para meu amigo Wellington do Pasteleco, que foi uma pessoa que sempre esteve próxima, apoiando os artistas, sabe das dificuldades que a gente teve e quantas vezes ele nos ajudou. E com essa mudança também, hoje a gente já quer que esses projetos sejam feitos de uma forma mais profissionalizada. Embora o Terra Vista foi uma mistura de profissionalizar o projeto cultural, que não é um evento de um artista que está na mídia, né? Que comercialmente é muito mais fácil de vender para o público. E o artista que é esse que cria, como é o escritor que vai lançar o seu novo livro, e que público, quem é esse público que você atinge, quem é que vai te consumir?
Certo. Então a preocupação é essa. Então vamos lá com a Alice, né? Vai, toque a Alice aí, por favor. Olha, eu vou pedir desculpa, mas eu vou me posicionar aqui, porque eu tô sentindo aqui pouca vontade para fazer os acordes. Como o banco aqui Não tem ajuda. os braços, fica mais... A gente faz o movimento aqui, fica mais Tá bom. condicionado. Eu sempre quis fazer uma canção feliz. Você me diz, eu quero dançar com você, mas é atriz e representa a vida bem. É minha cara e a cara dela. Que crueldade mundana. Não entender a minha timidez. Se meu canto é sereno, o swing é azul, o meu brilho é moreno, e a teus olhos seduz a vera luz, 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 a vera luz. Pam 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 pam. Eu sempre quis fazer uma canção feliz. Você me diz, eu quero dançar com você, mas é atriz e representa a vida bem. É minha cara, é a cara dela. Que crueldade mundana. Não entender a minha timidez. Se meu canto é sereno, o swing é azul, o meu brilho é moreno, que a teus olhos seduz a vera luz, 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 a vera luz. Pam 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 Pingo, e o projeto aí, como é que tá agora para 2025? O que é que você pretende? O projeto 2025 tem... Eu vim com duas ideias. Peraí, eu me afastei um pouco aqui. Eu vim com duas ideias que é um projeto que é o projeto que ainda não tem nome, né? Uhum. Eu estou ainda na parte da criação, mas que seria uma coisa tipo um Grapiúna World, Uhum. que novamente retornando ao resgate, que é fazer um espetáculo exatamente pensando nas nossas canções e ainda como está em fase de pesquisa, né, de como é que vai ser montado o repertório desse trabalho e buscar um pouquinho da história, por exemplo, de cada um, como a gente tem... Eu sou filho dos cantores de Orfeu também, né, Uhum. de nossa maestrina Zélia Lessa, que é importante ressaltar isso. Falando em riqueza do que nós temos culturalmente, e falando precisamente da música,
a memória do que Zélia Lessa construiu. Por exemplo, há uma preocupação muito grande minha numa cidade que agora eu fui procurar uma biblioteca pública e não achei. Eu fiquei assim meio triste, porque uma cidade sem uma biblioteca é Acho que funciona ali na Câmara, a biblioteca mas municipal. diz que parece que já não tá mais lá. Que a biblioteca mais completa é lá na universidade, na UESC, né? E o hábito de ler, por exemplo, na nossa cultura. Você que é um escritor e que talvez sinta bem, né? O que é que você criar um produto, que você sabe a importância do que é esse produto e que você quer que chegue às pessoas, né? Porque ela tem um objetivo e tem uma essência. Não é simplesmente uma coisa, um produto que você compra, consome e descarta, né? Mas aquele produto que você compra e que você guarda lá na memória e vai apresentar lá para seus filhos e seus netos. Fala, pô, olha esse livro aqui de Kleber Torres, sabe? Daquele ano eu ganhei de presente, como eu vi você presenteando. Eu ganhei de presente desse escritor jornalista aqui em tal ano. Isso vai acontecer daqui a alguns anos, meu. Isso são referências importantes que as pessoas... que foi de uma coisa importante que você tentou criar na sua vida, sabe? Para deixar para a humanidade. Por mais limitado que seja, se a gente não conseguiu chegar ao globo, né? Viu, Pingo? Muito obrigado pela sua participação. E vamos voltar aqui para o ano para a gente conversar de novo sobre cultura e música popular. Certo. Agora, como já estamos no fim de semana e no feriado, um livro Entre Margens de Margarida Fael, que é um drama de uma mulher no sul da Bahia que foge de um cativeiro, foge de um casamento ruim e é feliz no amor no final da história. E também um filme, Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, com Fernanda Torres e Celton Mello, que é a história de Eunice Paiva, mãe de Marcelo Rubens Paiva, que conta uma história do período de pós-64. Bom final de semana para todos. Quanto tempo foi?